Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. É motivo de alegria estar com vocês hoje para compartilhar a palavra de Deus. Agradeço ao Rei Jesus, meu Senhor e Salvador, por essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo à distância, para estudar e transmitir a sua palavra. Que o Espírito Santo nos guie e ilumine enquanto meditamos nas Escrituras. Nesses tempos desafiadores que nos tem tocado viver, a palavra de Deus nos traz direção e conforto. Hoje temos o quinto vídeo da série Compreendendo o Início de Tudo. Portanto, convido você a abrir a sua mente e coração para receber o que tem Deus preparado para você neste momento, tal como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que esse estudo e mensagem sejam uma bênção na sua vida. Por isso, antes de começarmos, vamos orar ao Altíssimo, pedindo que abençoe nosso tempo e fale com você através da sua palavra. Vamos orar. Pai Celestial, nos aproximamos de Ti nesse momento, primeiramente suplicando o Teu perdão pelos nossos pecados, e imploramos o agir do Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua palavra. Agradecemos o que fazes por cada um de nós. Pedimos isto em nome e por amor ao Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, esse é o quinto vídeo da série Compreendendo o Início de Tudo. A base bíblica para hoje serão os capítulos 5 a 7 de Gênesis. E a primeira pergunta é: por que os homens antediluvianos viviam séculos? Isto se deve às características do mundo, do ambiente antediluviano. Havia uma camada de água. Vejamos bem no início do Gênesis, capítulo 1, versículo 7. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E no versículo 8 nos diz: e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Né? O dia segundo. Então, havia águas debaixo da expansão, céus, e águas sobre a expansão, céus. Então, havia uma camada de água que estava sobre a Terra e protegia dos efeitos das radiações solares. Nós hoje conhecemos elas como raios ultravioleta, raios infravermelhos, etc. E que são os que causam o envelhecimento dos seres vivos. Essa camada de água protegia, era como um escudo. Nós estamos lidando, então, com o mundo antediluviano. Por que Deus decidiu acabar com aquele mundo criado? E o que nós encontramos na sua palavra é por causa do pecado. Em Gênesis capítulo 6, nós encontramos o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Era só má continuamente. Por causa dessa maldade, Deus decidiu acabar com a vida do homem e a vida que existia no planeta. É preciso lembrar que naquela época, antes do dilúvio, havia só um continente. Em Gênesis 1:9, Deus disse: apareça a porção seca, E essa porção seca foi chamada terra. E o resto era água do mar. Então, esse supercontinente, os cientistas hoje, nos colégios, estudam a chamada Pangeia.
Quem foi? A terceira pergunta. Quem foi o escolhido para preservar a raça humana? A palavra de Deus também nos diz que Deus deu a sua graça a Noé e a sua família. Isto é porque Noé andava com Deus. Vejamos nos versículos 8 a 9, né, de Gênesis capítulo 6. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito nas suas gerações. Noé andava com Deus. Justo e perfeito nas suas gerações. Justo e perfeito na sua genética. Noé não era um misturado, um híbrido. Né? Noé era um homem justo e perfeito. E Noé andava com Deus. Por isso, o escolhido para salvar a humanidade foi Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as mulheres dos seus 3 filhos. Né? E alguém pergunta, mas essa história da arca, ele teve que sair e caçar os animais para colocá-los para dentro da arca? A palavra de Deus nos diz o seguinte, né? Deus disse para Noé, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para que os conserves com vida, em vida. Virão a ti. Foi um processo que o próprio Deus preparou. Noé não saiu caçando animais por aí, mas os próprios animais viram para a arca. Né? Quinta pergunta, e quando começou o dilúvio? A palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 7, versículo 11, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. No ano 600, lembrem que os homens antediluvianos viviam séculos. Né? Nós já vimos isso nos vídeos anteriores. Então, quando o dilúvio começou, Noé tinha 600 anos de vida. E o dilúvio começou no dia 17 do segundo mês. Né? Uma sexta pergunta, quantas pessoas se salvaram na arca? Na arca se salvaram somente 8 pessoas. Noé, sua mulher, junto com seus filhos, Jafé, Sem e Cão. E as mulheres deles. Isto está em Gênesis 7:13. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, e sua mulher e as mulheres de seus filhos. É muito importante lembrar que não foi Noé quem fechou a arca. Né? A palavra nos diz no versículo 16 que Deus mesmo fechou a arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. O Senhor o fechou dentro. E aqui nós lembramos de um versículo que está no último livro da Bíblia, no capítulo 3, versículo 7 de Apocalipse, onde está registrado. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. E a palavra nos diz que uma vez que Noé, suas famílias e todos os animais estavam dentro da arca, o Senhor os fechou. De acordo com a narrativa de Gênesis 17 a 20, né, nós encontramos que o dilúvio durou 40 dias sobre a terra e cresceram as águas e
levantaram a arca e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. 15 côvados dá aproximadamente 7 metros e pouco. As águas cobriram o monte mais alto com 7 metros e pouco. E aí, diante disto, muitas pessoas argumentam, não, mas isso é impossível, porque aqui na América do Sul temos montanhas, né, nos Andes, uma delas localizada entre o Chile e a Argentina, o Aconcagua, que tem mais de 6.000, quase 7.000 metros. Né? É impossível que as águas tenham coberto essas montanhas. Eu conheço os Andes, estive algumas vezes lá, e lá em cima, nas montanhas dos Andes, 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura, é possível encontrar conchas marinhas. Isso significa que os Andes um dia foram leito do mar. E a mesma coisa acontece lá nas montanhas mais altas da Terra, que são os Himalaias. Os registros é que existem restos marinhos lá em cima. Portanto, estamos falando daquela terra primitiva, Pangeia, e cujos montes mais altos, para nós hoje seriam coxilhas, né? Foram cobertas pelas águas do mar, 15 côvados, 7 metros e meio acima do monte mais elevado. E de onde veio tanta água? Lembram que no capítulo 1, versículo 7, diz claramente que havia água sobre a expansão. E aqui, em Gênesis 7, diz que as janelas do céu foram abertas. E não só houve água vindo lá de cima, né? Não chuva, mas água. Né? Mas também os abismos. E hoje nós sabemos que existem praticamente mares de água doce debaixo da terra. Aqui no sul do Brasil, nós estamos sobre um deles, né? O aquífero Guarani. No norte do Brasil, tem ainda um outro que é maior ainda, que é o aquífero Grão-Pará. Em cada continente existem aquíferos. A Bíblia nos diz que os abismos se abriram e saiu água. E que lá de cima, das janelas do céu, se abriram e veio água. Então, de onde veio tanta água para 40 dias e 40 noites? Dessas fontes. As fontes do grande abismo e a água que estava sobre o céu, sobre a expansão. Gênesis 1:7. Foi um cataclismo que alterou o planeta inteiro. Né? Certamente aquela massa de terra também se rachou e se formaram os continentes. Aos poucos foram se formando os continentes que hoje conhecemos. Por isso que, se nós pegarmos o Brasil basicamente e encaixarmos, né, na África, é como se fosse um quebra-cabeça. Ele encaixa, né? Porque um dia estavam unidos, certo? Lendo então os capítulos 7, versículo 11, e o capítulo 8, versículo 14, nós vemos, e no mês segundo, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Né? Então, quanto tempo durou a inundação causada pelo dilúvio universal? Né? O cálculo, então, aponta 1 ano e 10 dias. Observando, começou quando Noé tinha 600 anos. Ao segundo mês, no dia 17. A inundação causada pelo dilúvio acabou quando a terra estava já seca, como diz a palavra, e Noé estava então com 601 anos
acontecendo o fim da inundação no dia 27 do segundo mês. Hoje, nós temos procurado mais um pouco do entendimento da Palavra de Deus para lhe fortalecer nesses tempos de desafio à fé cristã. Que a partir desse momento você dedique a sua vida a procurar o Senhor enquanto isso ainda é possível. Queira o Senhor usar esse vídeo para trazer crescimento espiritual a você e a sua família. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.